Olá, esse é o Atitude TCA Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e nós vamos entrevistar hoje o professor Arthur Bezerra de Souza Júnior. Ele é doutor em Direito Político e Econômico, mestre em Direito Constitucional, professor convidado do pós-graduação em Direito da Universidade Presbiteriana do Mackenzie e professor universitário em outras instituições e advogado em São Paulo. Tem uma vasta experiência no tema pelo qual ele foi convidado hoje, que é a discussão sobre fake news. Professor Arthur, uma satisfação tê-lo no programa. Vamos começar logo direto sobre o tema que nós escolhemos, e que o senhor é um especialista. Qual é a realidade do Brasil hoje, pelo menos do ponto de vista mais amplo inicialmente, sobre o tema fake news? Boa tarde, Rolim. É um prazer enorme estar aqui com você, conversando com um tema que para mim é muito caro. Tá? Agradeço as gentis palavras e eu espero que o nosso debate corrobore, né, com o desenvolvimento de armas e soluções contra esse mal aí, que é a fake news, que tomou conta do nosso país. Rolim, o seu primeiro questionamento, acredito que ele de toda a discussão daquele que se propõe a entender e pesquisar as fake news no Brasil, né? Hoje nós temos um campo fértil para essa disseminação, que, a meu ver, é totalmente prejudicial ao desenvolvimento da democracia, porque ela atenta contra aquilo que é de uns pilares mais importantes para a concretização dessa ideia mesmo de democracia, que é a liberdade de expressão. Mas a gente tem uma situação no Brasil que gera uma polarização, né, de alguns anos para cá, uma polarização da nossa sociedade que, posso dizer, influencia, né, e potencializa esse fenômeno nefasto que é a disseminação de fake news no Brasil. Essa discussão é uma discussão que vem já alcançando o próprio parlamento. Nós temos hoje em tramitação no Congresso um projeto de lei. Imagino que haja mais do que um projeto, mas recentemente se discutiu muito um projeto que estava até na pauta para ser votado, acabou não sendo votado, saiu da pauta provisoriamente. Esse projeto, na sua opinião, ele consegue dar conta da realidade de regulamentação? Ou talvez até antes dessa pergunta, o caminho da regulamentação legal é de fato um caminho promissor, professor? Rolim, olha só, esse projeto de lei, né, de tentativa de regular questões de notícias falsas, é o 2630, né, a PL 2630 do Senado, só que a gente tem um na Câmara também, que é o 1429, né, que também está na Câmara. O 2630, ele estava pautado para discussão agora na terça, dia 2, e saiu, né, que eu acredito ter sido pertinente ser retirado da pauta, haja vista que uma lei que ganha essa dimensão, ela não pode ser votada a toque de caixa, tá? Então, eu já entendo que precisamos fazer outras discussões, trazer outros especialistas, promover, né, as reuniões públicas, né, nas casas legislativas, né, para que nós possamos aí pensar de que forma que isso possa acontecer a contento, porque observando o que a lei, né, basicamente a 2630, ela traz, me traz um certo incômodo, e eu não digo um certo incômodo, um incômodo considerável, haja vista que, como eu já disse, é uma regulamentação a toque de caixa, né? É uma regulamentação que pode estar sendo feita de uma forma apenas para trazer uma resposta para a sociedade e, de repente, além de não atacar devidamente o que precisa ser atacado, além de, diga-se atacar, tentar solucionar aquilo que precisa ser solucionado, nós corremos o sério risco de prejudicar outras leis, outros marcos regulatórios que nós já temos, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, né? Que é elogiado no mundo afora, mas por uma questão jurídica e de antinomia, uma lei posterior ela pode vir revogar
algumas considerações muito interessantes do Marco Civil da Internet, por exemplo, que prima pela liberdade de expressão e evitando, assim como a própria Constituição Federal, a questão da censura, né? O projeto de lei, eu fiz uma análise do 2630, ele tem alguns pontos que eles são periclitantes, ao meu ver. E o maior deles, eu entendo que é você colocar na mão de um provedor de internet o papel de um censor, né? Porque a lei, né, para regular as fake news, ela caminha no sentido de que, né, opiniões e notícias que dão roupagem de falsas, elas podem ser tiradas pelo provedor. Agora, você entrega para o provedor este poder, que é um poder que a Constituição não entrega nem para o próprio Poder Executivo, ou pelo próprio Poder Legislativo e Judiciário, quiçá, você entrega na mão de um provedor. O problema que eu vejo é que, primeiro, será que ele tem condição técnica de entender isso, de fazer uma análise apurada? E segunda situação que eu acho muito, muito arriscada, que é de entender que provedores de internet, eles também estão inseridos no mercado, o mercado existe poder econômico e outros poderes envolvidos também nessas suas relações. Então, pode ser aí um caminho, um atalho para algum tipo de situação que nós não esperamos mais no Brasil e que a própria Constituição Federal assim não permitiu quando da sua vigência em 88. Claro, claro, sem dúvida. Eu acho que essa é uma grande questão no mundo, né? Como equilibrar a liberdade de expressão como um direito fundamental e, ao mesmo tempo, outros direitos que podem ser afetados por fake news. Mas, no caso brasileiro, professor, a nossa Constituição ela assegura a liberdade de expressão, mas no mesmo artigo diz que veda o anonimato, né? O tema do anonimato, o tema da vedação ao anonimato, como isso poderia ter alguma repercussão, por exemplo, nas plataformas como o WhatsApp? Nós testemunhamos isso já há alguns anos no Brasil, a quantidade de pessoas que recebem diariamente notícias absurdas, né, como se fossem verdadeiras, e essas notícias não são assinadas, elas são repassadas sem nenhum tipo de responsabilidade. Logo, não há como buscar o autor dessas notícias inverídicas, né, que podem levar, inclusive, muitas vezes à morte, né? Há situações onde as pessoas são instigadas numa direção que pode levá-las a um dano dessa natureza. Como o direito pode lidar com isso? O tema do anonimato e, ao mesmo tempo, instrumentos ou ferramentas como o WhatsApp, onde isso faz parte, digamos, do próprio modelo de negócio, né? A gente tem que parar e pensar, né? A Constituição precisa ser lida de uma forma íntegra e sistemática, tá? A tua pergunta é extremamente importante no que tange a censura, e melhor dizendo, né, na questão do anonimato, porque o anonimato é uma garantia que a Constituição ela permite, não para quem promove a liberdade de expressão, mas ela é uma garantia de, por exemplo, de responsabilização posteriores para aqueles que sofrem um dano, né, pela propagação aí da liberdade de expressão, né? Realmente você tocou no ponto, esse ponto é muito importante, que nenhum direito fundamental, né, ele é absoluto, tá? Tanto é que Kant, salvo o melhor juízo, eu acho que na crítica à metafísica dos costumes, ele fala que o direito, e partindo para a liberdade, ele é um direito que ele tem que, o meu direito, a minha liberdade, ele tem que conviver com o direito à liberdade do meu semelhante, do terceiro, né? E que esses direitos, eles podem coabitar, eles podem ter uma sinergia, ainda que eles sejam diferentes, a partir do momento que eles se liguem numa máxima universal, numa moral universal, ou aquilo que ele pode chamar, de repente, de imperativo categórico, não é verdade? Mas, para que haja, então, essa sinergia de direitos, né, a gente entende que nenhum direito fundamental ele é absoluto, ele pode ser relativizado. E a própria Constituição, ela traz essa série de situações. Como, por exemplo, vamos lá, o direito de liberdade de expressão, ele pode ser relativizado, sim, e decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, como o caso Elvanger, do próprio Rio Grande do Sul, né, que é o lead case aí do Supremo Tribunal Federal, no que tange a restrição de liberdade de expressão, né, mas toda vez que atentar contra... Me permita só interromper um minutinho, porque para que esse caso Elvanger é muito importante,
mas a Sim, grande parte das sim. pessoas não tem na memória o que ele foi efetivamente. Então, isso envolve aqui uma limitação à liberdade de expressão, no caso do nazismo, enfim, de outras situações. O senhor podia só Perfeito. reconstituir para nós rapidamente o caso? Claro, claro, Rolim. O próprio Supremo Tribunal Federal, tá, em razão desse julgamento, ele já declarou que é o caso mais emblemático da nossa Suprema Corte no que tange a julgamentos de direitos humanos. Tá? Por quê? Porque o caso Elvanger, né, o Siegfried Elvanger, peço desculpas, né, se eu não pronunciei corretamente, mas ele foi condenado, não, melhor dizendo, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo crime de racismo, porque ele, como editor e escritor, ele publicou um livro antissemita, né, afirmando que o Holocausto não existiu, o Holocausto é uma invenção, né, e o Ministério Público do Rio Grande do Sul ele processou pelo crime de racismo e a defesa de Elvanger, né, pela sua condenação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele se recorre ao Supremo Tribunal Federal pelo HC, salvo melhor juízo 82424, e falando que aquilo era uma conduta atípica, porque primeiro ele, né, a defesa alegou que não haveria mais raça, né, a ciência já descarta a questão da raça, e que o réu, no caso o Wanger, ele estava simplesmente exercendo a sua liberdade de opinião, liberdade de expressão. Né? O Supremo Tribunal Federal ele foi enfático em informar que não existe direito absoluto, e que a questão de raça, ainda que desconsiderada pela ciência, mas existem várias questões como culturais, regionais, que possam se entender uma ideia de raça, e principalmente aquilo que nos é importante agora, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que nenhum tipo de liberdade ele pode atingir veementemente a liberdade de um terceiro. E no caso de Elvanger, né, a sua liberdade de expressão atentou afrontosamente contra a dignidade humana da minoria judaica. Né? Então, é o grande case, Rolim, daquilo que a gente fala da dicotomia entre liberdade de expressão e discurso do ódio. Né? A gente não está falando aqui de fake news, mas estamos falando de um outro fenômeno que é o discurso do ódio, mas que é utilizado como o grande caso do Supremo Tribunal Federal para entender que a liberdade de expressão ela tem o seu limite até quando você prejudica um terceiro. No caso, né, do Elvanger, atentou contra um discurso de ódio que atentou contra a minoria judaica na sua dignidade. Essa é a questão Sim, do HC. muito, muito importante lembrar esse fato. Eu acho que é um fato que hoje ganha, inclusive, uma outra importância, né? Na medida em que nós temos aí toda uma série de argumentos, se vê muito nas redes sociais pessoas que defendem posições absurdas e ofensivas e, de repente, quando são questionadas, elas dizem, não, mas eu estou no exercício da minha liberdade de expressão, né? Qual é, na verdade, essa separação, professor Arthur? O senhor falou em discurso de ódio. Há liberdade de expressão para o discurso do ódio? O senhor acabou de dizer que não. Onde é que está esse limite? O que é discurso de ódio e o que é uma opinião, enfim, livre que pode ser e deve ser tolerada? Rolim, é uma discussão que eu vou ser muito sincero que na atualidade essa discussão dessa dicotomia, a busca por uma regulação, a busca para se entender esses limites é um dos mais espinhosos do direito. Volto a repetir, na atualidade, né? Por tudo que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo, né? A gente tem que pensar nessa, para imaginar e refletir acerca desses limites, a gente tem que, primeiramente, pensar em duas teorias distintas, tá? Uma teoria que é utilizada nos Estados Unidos, uma que é utilizada na Europa, e o Brasil que fica nesse meio termo, esquizofrenicamente aí, com a jurisprudência da Suprema Corte se batendo hora do lado americano, hora do lado europeu. Mas vamos lá, como que funciona? Estados Unidos, o país das liberdades, né? Tanto é que a sua própria Constituição, em 1789, salvo o melhor juízo, peço desculpa se eu errei a data, a emenda primeira americana, da Constituição americana, ela afirma que lei alguma, ato normativo algum, pode restringir a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Então, nós temos nos Estados Unidos uma flexibilização maior no que tange a questão do discurso do ódio. O que é o discurso do ódio? É aquele discurso que atenta, que violenta verbalmente, que é um discurso preconceituoso e que tem que pôr, principalmente por finalidade, o afastamento de determinada pessoa ou minoria do debate democrático. Esse é o grande efeito nefasto do discurso do ódio.
Mas nos Estados Unidos, como as liberdades elas são privilegiadas de uma forma mais aberta, mais limpa, né, uma forma mais absoluta, melhor dizendo, né, alguns discursos eles não estão devidamente acampados por essa restrição, ainda que alcancem as raias de uma violência simbólica, como já disse o próprio Bourdieu, mas alcance o preconceito, a estigmação, a retirada dessas minorias do discurso democrático. Lá, a Suprema Corte, ela entende que você apenas pode, em aspas, censurar um discurso quando basicamente atentar contra a segurança nacional, ou quando realmente incitar a violência que a sua proibição vai levar a fatos que o direito não vai conseguir socorrer depois. Tá? Mas lá, por exemplo, em 2017, salvo o melhor juízo, teve o fato da passeata em Charlottesville, né, que um grupo neonazista de extrema-direita, ele iria, no caso, promover uma passeata neonazista nessa pequena cidade. E detalhe, essa pequena cidade era povoada praticamente por descendentes de judeus, né? A comunidade entrou com uma demanda na corte, né, de Illinois, ainda assim, pela liberdade de expressão, não proibiram essa manifestação, mas por questões políticas, ou até por outras questões de logística, essa passeata aconteceu na cidade de Chicago. Tá? Mas lá, isso é para mostrar que nos Estados Unidos a questão da liberdade de expressão ela é mais ampla, ela é mais aberta, né? Porque eles entendem que existe um livre mercado de ideias, né? O free market, né? Eles entendem que a democracia ela vai ser construída e as ideias odiosas e as ideias reprováveis elas vão ser extirpadas a partir do debate. Então, eles dizem que pelo menos uma vez uma ideia odiosa ela pode ser colocada para o debate, para que ela possa ser debatida com outras ideias. Diferentemente da Europa, tá, Rolim? Na Europa, até nós temos uma decisão recente, em novembro do ano passado, da Corte Europeia de Direitos Humanos, né, que condenou um parlamentar alemão, né, por crime de racismo, haja vista que ele também elevou essas ideias de negação ao Holocausto, e a Corte Europeia de Direitos Humanos, seguindo o entendimento da Suprema Corte alemã, diz que teorias revisionistas elas não são acampadas pelo manto da liberdade de expressão. Então, fatos históricos que são devidamente comprovados, que são cientificamente comprovados, eles não podem ser negados a pretexto de liberdade de expressão ou de liberdade de opinião. Então, essa é a dicotomia que existe. Estados Unidos com uma teoria mais aberta e Europa com uma teoria que vai restringir, né, basicamente quando houver o discurso do ódio. No Brasil, como é que está funcionando? Ora para um lado, ora para um outro, mas o lead case mesmo é o caso Elvanger, que discursos odiosos eles não podem ser propagados, haja vista que isso vai atentar contra a dignidade, um choque de direito fundamental, e sempre a dignidade humana ela vai estar acima de qualquer outro direito fundamental. Essa é a ideia que nós temos no Brasil. Só que o Brasil, ele adota também aquela teoria do prior restraint doctrine, né? Como a gente proíbe a censura, no Brasil e também, né, na Europa também, a responsabilização posterior ao ato ela é devida, evitando ao máximo a restrição anterior, que aí sim a gente cai naquela ideia da censura. Professor Arthur, o senhor estava comentando sobre essa diferença entre a tradição europeia e norte-americana, mas no caso dos Estados Unidos, mesmo com essa força da primeira emenda à Constituição e toda a trajetória de liberdade de expressão, que é muito forte, como o senhor mencionou lá, também não está excluído, e aliás é muito comum, né, que as pessoas que se sentem ofendidas por algum discurso, por exemplo, agressivo, preconceituoso, busquem os tribunais em busca de compensação, de danos morais, enfim, e de condenações de natureza civil. Isso, de fato, acontece muito frequentemente lá e também em outros países. Esse é um pouco também a situação que o Brasil poderia perseguir, digamos, garantindo uma liberdade de expressão, a princípio, bastante ampla, mas responsabilizando todos aqueles que produzem, por exemplo, discurso de ódio. Olha, Rolim, conforme eu disse na resposta anterior, na minha fala anterior, existe uma teoria, né, que vem lá de uma tradição do common law inglês,
tá? E até comungado, né, com as ideias do filósofo Stuart Mill, né, naquele livro dele On Liberty, né, um dos grandes pensadores da liberdade, que a expressão ela não pode ser restringida. Você tem o direito de emitir, mas você vai se responsabilizar pelo dano ocasionado por esse exercício dessa liberdade. Né? Então a gente está aqui a falar da teoria, como eu disse há pouco, da prior restraint doctrine, né? Que é a doutrina da restrição prévia. Você proíbe uma restrição prévia, certo? Mas você é indenizado pelo abuso do exercício da liberdade de expressão. E a própria Constituição Federal, nos Estados Unidos, sim, isso acontece. Ah, isso é corriqueiro lá, sim. E no Brasil, nós temos até previsão constitucional nesse sentido, né? Porque a Constituição ela prevê a liberdade de expressão, mas ela também prevê o quê? A inviolabilidade da honra, da imagem, da privacidade, né? A indenização pelos danos ocorridos à honra, à imagem, à privacidade, além de questões criminais também, não é verdade? A questão da calúnia, da injúria, da difamação, pode incorrer em questões criminais também, um excesso no exercício da tua liberdade de expressão. Então, o Brasil, ele também entende que uma liberdade, um discurso, ele não pode ser restringido na fonte. Antes, isso é censura, mas ele vai ser responsabilizado caso ocorra um dano à imagem, à honra, à intimidade ou questões criminais como a calúnia, a injúria e a difamação. Perfeito. Doutor, vamos colocar agora, eu quero lhe propor aqui uma frase de atitude. Nós sempre oferecemos aos nossos entrevistados uma frase para que os entrevistados possam comentá-la na medida em que acharem interessante. Eu escolhi aqui uma frase do Carlos Porto de Andrade Júnior, que é um cineasta paranaense, me parece que tem muito a ver assim com o que nós estamos conversando agora. É muito mais fácil fazer o público acreditar em mentira do que o inverso, pois há verdades que não inspiram confiança. É isso mesmo, professor Arthur? Sim, Rolim, sim. Eu estou aqui até buscando na memória que, se eu não vou citar a fonte, que eu posso me enganar, mas eu acho que foi o George Orwell. Posso estar enganado, você como jornalista pode me corrigir, mas que o verdadeiro jornalismo, né, ele não tem uma questão comercial, ele tem uma questão com a verdade, né? Agora, tudo aquilo que não for a busca da verdade é marketing, é publicidade, não é verdade? Realmente, né, a gente tem que pensar, né, hoje, a disseminação de fake news, né, voltando ao ponto, ela ganhou um entorno, ganhou um contorno, ganhou uma dimensão tamanha no Brasil, porque as pessoas elas preferem acreditar naquilo que comunga com as suas ideias, independentemente se aquilo for verdade ou mentira, né? E isso tem nisso tem um papel importante aquilo que a gente até chama, né, e a gente vem estudando bastante hoje, a questão da pós-verdade, né? Um discurso dito várias vezes, uma mentira dita várias vezes, ela se torna verdade. Então a gente tem uma comungação aí, né? A gente tem uma ideia de que você tem um emissor de ideias, de notícias, que não está preocupado com a verdade, encontrando uma outra ponta, né, desse mecanismo, que as pessoas também que elas estão só captando aquilo que lhe apraz, que lhes traz prazer, que comungam ou que fundamentam aquilo que elas pensam, independentemente de ser verdade ou não, né? Então você recriar uma verdade, recriar a história, não está simplesmente atrelado a quem tenta fazer isso, mas sobre a passividade de quem recebe. Né? A Hannah Arendt, numa grande obra dela chamada A Condição Humana, ela basicamente ela diz o seguinte, né, que o homem ele se mecanizou de tal forma que ele chega na sua casa depois de 15 horas de trabalho e o que ele quer é um pouquinho de diversão, ele não pensa mais. Né? Então, eu acho que eu tenho para mim que essa ideia de que as pessoas elas acreditam naquilo que é mais conveniente, né, do que uma verdade mesmo. Por quê? Porque elas não querem mais pensar, ou porque a bipolarização, né, a radicalização que nós vivemos no Brasil hoje exige que você assuma um lado da torcida. Então, para que você assuma um lado da torcida, você vai ter que acreditar naquilo que a tua torcida está te promovendo, está te mostrando, está te trazendo. Né? Então, a gente
nós estamos vivendo momentos muito difíceis aí, viu, Olim? Que eu não sei se uma legislação, uma lei vai alterar isso aí. Nós teríamos que ter um trabalho intenso aí de educação e de conscientização muito pesado, viu? Para sairmos dessa situação que estamos discutindo aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Se fala muito no Brasil e no mundo inteiro nesse desafio da alfabetização digital, né? Nós temos assim muitas pessoas que não conseguem sequer identificar, por exemplo, que uma notícia pode ser falsa porque não tem essa formação, essa capacitação básica. Talvez esse seja um desafio também para nossas políticas educacionais e para o futuro do nosso país. Mas, professor Arthur, em que pese nós tivéssemos muitas outras coisas para continuar conversando, o nosso tempo está se encerrando. Eu queria muito lhe agradecer a disposição de participar do programa, disponibilizar a sua agenda, que é muito comprometida, com vários compromissos, para nos dar esse pouquinho aqui de essas dicas tão importantes a partir da sua experiência, da sua expertise, de um tema que nos angustia a todos nós. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos ficando por aqui. O nosso programa Atitude TCE volta na semana que vem. Muito obrigado.